Em entrevista ao ex-jogador e comentarista da Globo Caio Ribeiro, Dodô, que teve passagens marcantes por São Paulo, Santos e Botafogo, revelou que recusou uma oferta do Barcelona. O ex-atacante, conhecido como artilheiro dos gols bonitos, disse que poderia ter ido para o Barça ou Inter de Milão em 1997, quando estava no São Paulo. A questão do contrato era diferente de hoje, não tinha multa rescisória. O Denilson tinha acabado de ser vendido ao Betis e na época conversamos. Como eu era um dos destaques do time junto com ele tinha sido vendido, a conversa foi para que eu ficasse para continuar a temporada que eu tive. Aí perdi a oportunidade de jogar nesses grandes times, disse Dodô. Desde que chegou ao São Paulo, Anderson Martins alterou bons e maus momentos. Seu zagueiro já foi um dos pilares defensivos do São Paulo. Hoje vê seu prestígio se reduzido cada vez mais, sendo pouco utilizado por Diniz e com poucas perspectivas de renovação contratual. O zagueiro chegou em São Paulo em 2018, após rescindir seu contrato com o Vasco e ficar livre para assinar com qualquer time. Na ocasião, o jogador acertou um vínculo junto ao São Paulo, válido até o fim de 2020. Em seu primeiro ano com a camisa tricolor, Anderson Martins provou que foi uma contratação certeira. O zagueiro foi constantemente utilizado como titular por Aguirre, que via no atleta uma peça importante para a solidez de um time voltado para os contra-ataques. No entanto, em 2019, trouxe notícias negativas para Anderson Martins, isso porque Bruno Alves e Arboleda atingiram um nível destacável na zaga, mostrando entrosamento e competência defensiva que trouxeram evolução para a retaguarda tricolor. Desde então, o camisa 4 perdeu espaço no time. Sendo reserva, Anderson Martins foi pouco utilizado por Diniz. Em 2020, o zagueiro disputou apenas 2 partidas contra Santo André e Botafogo. Aos 32 anos, Anderson Martins aguarda a decisão que a comissão técnica e diretoria de São Paulo tomarão em relação ao seu futuro. Pelo São Paulo, o jogador disputou 56 jogos e marcou 2 gols. O empresário Carlos Leite acionou São Paulo na justiça para cobrar uma dívida de 5,5 milhões. De acordo com o processo, Leite emprestou 11 milhões ao clube em abril de 2018. Trata-se de um empréstimo feito para o São Paulo comprar Everton, à época no Flamengo, por 15 milhões, valor da multa rescisória. O acordo entre o São Paulo e o empresário foi fechado no dia 16 de abril e o jogador foi anunciado um dia depois, conforme a publicação do São Paulo em suas redes sociais. O São Paulo deveria pagar 4 milhões a Carlos Leite até o fim de agosto daquele ano, e além de 30 parcelas de 233 mil entre julho de 2018 e novembro de 2020. O empresário alega, porém, que o São Paulo só pagou os 4 milhões e as primeiras 14 parcelas. O restante está atrasado, segundo ele. Leite agora cobra o valor total restante do empréstimo com multa e juros. Havia um acordo entre as partes que o São Paulo seria obrigado a usar eventualmente dinheiro da venda do zagueiro Rodrigo Caio para quitar a dívida. Se a transferência de Rodrigo Caio fosse feita acima de 12 milhões de euros, o São Paulo teria que pagar toda a dívida restante com o Leite. No caso de uma eventual venda por valores entre 12 milhões e 10 milhões de euros, o São Paulo teria que quitar metade da dívida restante. Nesse acordo, o São Paulo se resguarda ao afirmar que Leite não teria direito a receitas da venda do zagueiro, o que contraria o regulamento da FIFA que proíbe participação de terceiros nos direitos econômicos dos jogadores. Leite era agente de Rodrigo Caio na época do empréstimo em abril de 2018. Atualmente, Nick Arcuri é o representante do jogador e foi responsável por intermediar a transferência do zagueiro do São Paulo para o Flamengo no fim de 2018.